Boa tarde a todos. Neste painel da tarde, o primeiro tema são os abusos físicos. E começaremos por ouvir a senhora professora doutora Ana Sani, professora associada da Universidade Fernando Pessoa, com agregação em estudos da criança, área em que é uma eminente especialista. Do seu vastíssimo currículo, realçarei apenas que é membro do Centro de Investigação em Estudos da Criança na Universidade do Minho e desenvolve investigação nos temas de vitimação e proteção da criança. É coordenadora de um mestrado em Psicologia da Justiça, Vítimas de Violência e de Crime. É coordenadora e investigadora no Observatório Permanente Violência e Crime e é autora de várias publicações nacionais e internacionais nas áreas da vitimologia, psicologia forense e criminologia. Tem a palavra a senhora professora doutora Ana Sani. Olá, muito boa tarde. Conseguem ouvir-me bem? Conseguem ouvir-me? Sim? Ok, muito obrigada. Pronto, então se conseguem ouvir-me, eu começo por cumprimentar todos os presentes, os que estão em Lisboa e os que estão aqui em sala Zoom a acompanhar este seminário. Mas queria desde já felicitar o Instituto de Apoio à Criança, na pessoa da doutora Dulce Rocha, que teve a amabilidade de me dirigir o convite para participar neste evento e que imediatamente aceitei com muito gosto, pelos contactos também que temos tido e pelo trabalho que também ambos desenvolvemos em prol da criança e da proteção dos seus direitos. Queria cumprimentar também as colegas de painel e lamentar o facto de não poder estar presente pela distância e pelos imprevistos relacionados também com os comboios, mas queria cumprimentar então a doutora Ana Sofia Gomes, que está em representação aí também da instituição que acolhe este seminário, a doutora Leonor Bragança, que é de alguma forma a mentora deste movimento, e a moderadora, a doutora Conceição Valdágua, a quem agradeço a moderação deste painel. Eu não sei se vou poder então fazer aqui o compartilhamento de tela, mas vou desde já tentar esse compartilhamento. Pergunto se conseguem efetivamente ver, se posso prosseguir. Não tenho indicação se posso prosseguir ou não. Bem, eu vou prosseguir nesta apresentação, pronto, no tema que se insere dentro deste painel dos abusos físicos, tentando fazer aqui uma partilha em torno daquilo que penso serem alguns factos, algumas realidades, algumas delas muito menos agradáveis, e debater também aqui aquilo que são algumas verdades e algumas consequências, e foi por isso que designei esta minha intervenção das verdades e consequências, tendo por base também aqui a investigação que vai sendo realizada sobre a criança e sobre o impacto destes castigos relacionados com as crianças. Assim, começaria por ver algo que tem a ver um pouco também com todo o trabalho que temos desenvolvido ao longo de todos estes anos e que eu penso que a investigação, de alguma forma, sobre os efeitos dos castigos físicos nas crianças já deixou bem assente, que é a ideia de que os abusos físicos são uma inequívoca violência com consequências, e eu aqui sublinho, só negativas, e que são consequências que têm repercussões a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, só que, de alguma forma, o irónico disto tudo, ou pelo menos o cúmulo da inocência,
é que esta violência sobre crianças surge de uma forma muito generalizada, como se fosse uma disciplina física, não é? Uma disciplina em termos de prática educativa que envolve punição física, que envolve muitas das vezes agressões psicológicas e que, curiosamente, e por mais estranho que pareça, segundo também algumas organizações internacionais, a criança tende a ter esta sua primeira experiência no contexto da família, que é supostamente um contexto de proteção, ou pelo menos de apoio ao desenvolvimento equilibrado. Por outro lado, há aqui também um outro fundamento, que é um fundamento também ele erróneo, que é a crença que algumas destas pessoas que fazem uso da prática física que está relacionada muito com a construção da parentalidade, que pode ser regulada então por práticas punitivas. E se pensarmos ou ouvirmos alguns destes argumentos, ouvimos coisas como a aplicação destes castigos tem como necessidade de impor respeito para termos aqui resultados imediatos. Outra ideia que muitas das vezes corre é a ideia de que a criança não compreende muito bem as regras da casa, não compreende muito bem as regras da família e que disto de alguma forma serviria para impor aqui uma construção em torno das regras, ou eventualmente a crença de que não queremos que a criança seja no futuro uma pessoa desagradável, uma pessoa autoritária, e na prática faz-se uso destes castigos para que tenham um efeito perfeitamente contrário. Na prática, o que acontece é que esta é uma realidade que não se verifica só no nosso país, é uma realidade que nós podemos, numa análise assim muito transversal e mundial, e eu aqui limitei-me a pegar num documento que tem a ver portanto, é um documento da Unicef de 2018, e que revela que, apesar de nós não termos ainda uma estatística muito confiável em muitos dos países sobre o uso da disciplina violenta, e desde logo esta inexistência de estatística acaba por comprometer também uma estimativa real acerca da tendência de combate perante este problema. Os dados que trago aqui são dados de 79 países que mostram, por exemplo, que nenhum destes países estava no caminho certo para eliminar a disciplina física até 2030. E todos nós sabemos quais são as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Em muitos destes países, em cerca de 65 países que, por exemplo, tinham alguma estatística relacionada com disciplina física, isto num período que dataria mais ou menos entre 2010 e 2016, este relatório mostra, por exemplo, que 8 em cada 10 crianças com idades compreendidas entre os 1 e os 14 anos eram regularmente sujeitas à disciplina física pelos seus cuidadores. E esta verdade é uma verdade que se estende também ao contexto da escola, porque em muitos destes países, quando a criança era questionada sobre a experiência de punição física no contexto da escola, a maior parte delas, independentemente da idade, independentemente do sexo, independentemente do nível social e económico, referia que já pelo menos uma vez na sua vida tinha tido experiência de disciplina física no contexto também escolar, que é um outro contexto educativo. E, portanto, uma das verdades que de facto tem que ficar assente é que o castigo físico é inadequado, é ineficaz, é inadmissível. De modo algum, o castigo físico ajuda a melhorar comportamentos, de modo algum, o castigo físico vai despertar sentimentos positivos, pelo contrário, o que vai gerar na criança é sentimentos negativos, muitas vezes sentimentos de frustração, sentimentos de raiva, sentimentos de culpa. E o adulto que aplica o castigo físico, de alguma forma, vai perceber que isto não contribui para o desenvolvimento de competências de confronto, de competências positivas, quando a criança precisa, por exemplo, de resolver problemas, resolver situações problemáticas do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional. As consequências... Diga. Ana, desculpa, é Paula Allen, como estás? Não está a passar o PowerPoint. Pois. Está bem, não estamos a vê-la passar. Estão a ouvir? Desculpa interromper. Não, fez muito bem interromper, que eu estava a tentar ter feedback. No primeiro PowerPoint, mantém-se o primeiro.
a Se eu capa. fizer sem apresentação em full Já screen, está, já conseguem está ver? sem apresentação, já está. Conseguem ver assim, sem ser em full screen? Assim, Agora já estamos a ver a passar, sim. Está pronto. em consequências. Não faz mal, vai ficar assim, porque Obrigada eu e acho que se calhar desculpa. vê-se então melhor. Muito obrigada, doutora Paula. Pronto, e eu estava então a referir que estas consequências são efetivamente consequências muito negativas, consequências que podem tornar as crianças muito mais suscetíveis a desenvolver outro tipo de danos, danos físicos, que inclui aqui também a questão mais letal. Consequências em termos de distúrbios emocionais significativos, com possibilidade de um diagnóstico até mais formal de doença mental, e isto não perdura só na infância, isto pode avançar na adolescência, pode avançar na idade adulta. Por outro lado, há aqui uma mensagem que também é passada, que é a mensagem de que a violência é aceitável, pode ser usada para se resolver situações problemáticas, e isto pode, de alguma forma, legitimar a vitimação e a agressão nos relacionamentos futuros. E daí a grande ligação entre a experiência de violência da infância e a violência nas relações de pares, nas relações de namoro, nas relações de intimidade dos adultos. Por outro lado, o adulto, perante a constatação de que estes castigos físicos acabam por não alterar comportamentos, às vezes potenciam mais ainda a violência, e isto pode ter, como dizia há pouco, uma consequência bastante letal. Em termos estatísticos, queria fazer aqui um comparativo daquilo que tem sido a nossa evolução nas últimas 2 décadas. E fui buscar um relatório da Unicef de há 20 anos atrás para partilhar algo convosco que tem a ver com a morte relacionada com maus tratos. E neste relatório, de há 20 anos atrás, e este quadro, tentando explicar isto de uma forma simples, tem um número anual de mortes de crianças por maus tratos, e isso é visto através daquelas barras mais azuis escuras, e tem também uma combinação com aquilo que são as classificações de morte, mas por intenção determinada, que tem a ver com a parte da barra que está um bocadinho mais clarinha, mais pálida. Estes dados são dados que têm a ver com crianças com menos de 15 anos, a média etária andava à volta dos 5 anos, e esta estatística é expressa por 100.000 crianças, portanto, 100.000 crianças na faixa etária. Se repararem, o que vinha neste relatório era qualquer coisa um pouco dramática, que referia o risco de morte de crianças por maus tratos era muito elevado, inclusive em países industrializados. E dizia que aproximadamente 3 vezes maior para idades entre 1 e 4 anos, que era o grupo etário que detinha o dobro do risco comparativamente ao grupo etário dos 5 aos 14 anos de idade. Mas o que eu quero mostrar aqui um pouco é, se repararem no cantinho direito está Portugal, e naquele relatório de 2003, Portugal aparecia dramaticamente associado a países como o México e como os Estados Unidos, com elevados níveis, ou com níveis muito altos de mortes de crianças por maus tratos. E no relatório, apenas 5 países, que nós podemos ver aqui do lado esquerdo, entre eles a Espanha, a Grécia, a Itália, a Irlanda e a Noruega, apresentavam uma baixa incidência de mortalidade da criança por maltrato. Passadas mais de 2 décadas, ou quase 2 décadas, porque isto é um relatório de 2019, de uma organização que é Kids Right, que é uma organização não governamental internacional que promove o bem-estar da criança, crianças muito vulneráveis em todo o mundo, e a defesa da efetivação dos seus direitos. Portugal surge neste relatório como o segundo melhor país na proteção dos direitos das crianças, e a seguir à Islândia, acima da Suíça, mas numa classificação
que nos parece, de facto, bastante relevante, dado o exemplo que eu vos mostrei há pouco. Este índice da Kids Rights classifica todos os Estados que ratificaram a Convenção dos Direitos da Criança e faz uma análise estatística a partir de dados que são provenientes, por exemplo, a Unicef. E isto para, de alguma forma, falar daquilo que são os nossos objetivos, e têm sido os objetivos de várias organizações, pegando naquilo que disse há pouco, que tem a ver com as metas da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são várias, entre elas uma relacionada com a paz, justiça e instituições eficazes, e que dita, numa das metas, que devemos acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. E, portanto, fazendo esta análise do primeiro gráfico para o segundo, ou pelo menos para as segundas estatísticas, temos visto que Portugal tem feito um trabalho positivo, que tem traçado aqui uma evolução significativa em matéria de promoção e de proteção dos direitos das crianças, que tem sido naturalmente orientado por relevantes diretivas e recomendações internacionais, e que tem contribuído muito para a reorganização e para as melhores estratégias de atuação do problema de violência contra as crianças. E aqui temos que, de facto, também salientar o trabalho de várias instituições, das quais trago apenas 2 exemplos, os esforços de atuação concertada com a investigação da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, a quem também, a título pessoal, gostaria de manifestar o meu agradecimento pela relação e autorização que vamos tendo também na parceria do desenvolvimento dos estudos em termos académicos, e que de facto mostra este trabalho de coordenação e de acompanhamento e de avaliação, não só dos organismos públicos, mas também do trabalho que se faz ao nível da comunidade. E o próprio Instituto de Apoio à Criança, que tem direcionado todo o seu foco, e por isso está também de parabéns com estes 40 anos, de facto dirigidos a diversas problemáticas que atingem a criança e que trabalham múltiplas frentes, conectadas também eles com a investigação científica, como pudemos muito bem também apreciar no último evento, e que numa resposta muito bem sucedida também em relação à criança. Isto leva-nos a pensar então em termos de quais são as nossas necessidades, quais são os desafios, quais são, no fundo, as propostas na prevenção dos maus-tratos infantis. Desde logo é de extrema importância que haja aqui uma definição clara dos procedimentos que devem ser adotados para uma eventual suspeita de maus-tratos infantis, mas importa também, e muito, acionar mecanismos de rastreio, mesmo que não existam quaisquer sinais, assim como isto que estamos a fazer aqui hoje, que é cultivar esta cultura de preocupação, de vivência pela criança, de promoção do bem-estar e dos seus direitos. Há imensos guias, há imenso trabalho feito também, pode e deve ser partilhado, e a ideia de os trazer aqui é, no fundo, fazer essa partilha. Os profissionais de saúde têm aqui um papel-chave ao nível da prevenção, na detecção precoce, na intervenção também em caso de maus-tratos infantis, e salienta-se, por exemplo, aqui o contributo claro das consultas obrigatórias de saúde infantil e como essas consultas podem ter aqui um papel importante na avaliação de risco das crianças e dos jovens. E isto passa também por um olhar mais atento às atitudes, aos comportamentos dos profissionais perante aquilo que o IAC, numa das suas publicações, refere ser a dor na criança, e quais são os procedimentos específicos que devemos ter em termos de cuidados de saúde primários. Um outro exemplo que trago tem a ver com as guidelines junto de algumas ordens. Eu aqui trago uma guideline de um grupo de trabalho em que estive envolvida com colegas na construção daquilo que seria a prática profissional no âmbito de situações de violência doméstica, e que, no fundo, servem também para fazer esta uniformização das práticas profissionais em resposta a situações de maltrato. E todo um outro conjunto de bons manuais e boas propostas na abordagem ao diagnóstico, que também deixo, de alguma forma, aqui mencionado
ou partilhado e que tem a ver com propostas que, no seu conteúdo, falam de diagnóstico, de intervenção na questão dos maus-tratos e que têm, alguns deles, protocolos de procedimentos para o fenómeno da violência. A par de todo um conjunto de projetos, de que o exemplo é o projeto pensado e implementado pelo IAC, pensado pela doutora Leonor, e que reitera a importância também, então, da atuação preventiva. Quanto mais cedo se forem feitas estas intervenções na vida da criança, maior serão os benefícios para ela, e temos aqui também bons exemplos trazidos pelo Instituto de Apoio à Criança. O que é que, enquanto profissional, podemos de alguma forma fazer, e aqui representando um pouco também o setor da saúde na prevenção dos abusos contra as crianças? Esta intervenção deve, de facto, operar-se nestes 3 níveis, no nível primário, no nível secundário e no nível terciário, que muitos de nós temos vindo mais, se quisermos, a atuar, nomeadamente nesta colaboração crescente quanto à consciência social destas consequências dos abusos físicos e de outro tipo de abusos, que nós sabemos que têm ao nível do ajustamento físico, ao nível do ajustamento mental da pessoa, e que têm grandes implicações, grandes custos sociais. Nesta cooperação no levantamento e na divulgação de dados de prevalência sobre os abusos que foram perpetrados, e o último evento foi de facto cheio de dados de um estudo elaborado também pelo Instituto de Apoio à Criança, que identifica fatores de risco, que identifica fatores de proteção, que identifica também estas consequências. Um trabalho muito ao nível da criação e de teste das intervenções que são orientadas para a prevenção de abusos perpetrados contra crianças, e há programas, alguns passíveis de serem encontrados também na página da Comissão Nacional e na página do IAC, que são dirigidos aos cuidadores, que incluem visitas domiciliárias, que têm sessões de apoio para as equipas, como muito bem também o Ângelo falava de manhã, para a formação também de determinado tipo de pessoas que estão envolvidos em contextos específicos e que têm que ter um conhecimento especializado nesta matéria. E tudo isto num trabalho que deve ser uma abordagem multissectorial, multifacetada, que não se limite só a reforçar as questões da lei, mas que também tenha um papel no que toca à promoção dos fatores de proteção, dos fatores de resiliência, do trabalho junto de contextos educativos. Aqui também, a título de exemplo, a questão do tornar forte os serviços de saúde mental, os serviços que vão direcionados para as crianças também em termos de apoio psicossocial. Daqui exemplo são, por exemplo, as RAPs, criadas há pelo menos 2 anos, de resposta de apoio psicológico a crianças vítimas de violência doméstica. Portanto, isto são, no fundo, sugestões, todas muito na linha de trabalho, que está orientada para uma questão, ou para um objetivo claro, que tem a ver uma educação positiva, que pode e deve ser dirigida à criança, aos cuidadores, mas também àquilo que são a melhoria das respostas sociais. E, portanto, temos aqui vários níveis, desde o individual, o relacional, o societal, com exemplos claros, por exemplo, no que toca à criança, no apoio, por exemplo, ao reconhecimento e à sinalização das situações abusivas. No caso de um treino mais comunitário, a diminuição dos fatores de risco e dos aspectos mais ambientais que podem, de alguma forma, ser favorecedores de uma situação abusiva, e a implementação certa de normas legais e defesa dos direitos humanos. E, assim, a título de finalização e congregando, no fundo, todo este raciocínio, pegar numa sugestão de manual que muitos de nós conhecem, e que é o manual Inspire, que sugere aqui 7 estratégias que toca nas questões legais, nas questões das normas, na questão dos contextos, enfim, e tentar ver do ponto de vista, e fazendo aqui a ligação com aquilo que é o tema deste painel, que são os abusos físicos, o que é que podem efetivamente ser sugestões ou estratégias de trabalho. Alguns exemplos têm que necessariamente então passar pela questão da implementação e da aplicação das leis, que com firmeza garantam esta proteção da criança da agressão dos adultos,
e que possam, obviamente, prevenir o comportamento violento. Ao nível dos valores, tentar quebrar aqui algumas crenças, tentar de alguma forma alterar normas que possam ser lesivas de algo que passa por uma legitimação de uma disciplina física, como por exemplo uma estratégia educativa normativa para cuidar da criança. A questão dos contextos, quer num espaço família, quer num espaço casa, a existência de contextos livres de violência e que possam favorecer esses relacionamentos mais saudáveis e não os relacionamentos abusivos, mas também, em paralelo, este trabalho feito com apoio aos pais, apoio aos cuidadores, no fornecimento de informação, na formação e treino no desenvolvimento de competências, como sendo também alguns exemplos importantes. E nas outras 2 e 3 situações estratégicas, a questão da segurança. Obviamente numa intervenção um pouco mais macro, tentando que de alguma forma haja aqui também uma melhor estabilidade económica das famílias, porque há estes fatores de risco contextuais, no sentido de reduzirmos os maus-tratos. A questão dos serviços de apoio para o reconhecimento precoce e atendimento de crianças e famílias, nomeadamente para reduzir esta recorrência da disciplina física e também ao nível daquilo que são do que é a educação mais eficaz, mais igualitária, mais equitativa e que passe também pela aprendizagem socioemocional, por uma formação de competências para a vida. Queria aqui deixar um pouco esta partilha de elementos e de materiais que servem, no fundo, o interesse que nos reúne aqui todos, que é de facto combater esta questão dos abusos físicos às crianças. E muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa por esta projeção assim um pouco controlada. Muito obrigada, senhora professora doutora Ana Sani, pela sua excelente intervenção e passaríamos agora a palavra à senhora professora doutora Ana Sofia Gomes, minha querida amiga, que vai falar sobre castigos corporais. A senhora professora é professora auxiliar aqui na Universidade de Lusíada de Lisboa, onde leciona Direito da Família e é autora e coautora de diversas publicações de Direito da Família, particularmente quanto ao direito das crianças, publicações essas a nível nacional e internacional. Passo a palavra à senhora professora Ana Sofia Gomes. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o amabilíssimo convite formulado pela senhora Presidente do IAC, a doutora Dulce Rocha, por estar presente neste evento hoje. Queria também agradecer as muito amáveis palavras que me foram dirigidas pela nossa moradora de painel, a senhora professora Maria da Conceição Valdagua. Queria cumprimentar todos os palestrantes e todos os ouvintes, e necessariamente também todas as colegas de painel, a professora Ana Sani e a doutora Leonor Bragança e todos os demais presentes. Venho falar sobre castigos corporais. Espero que o PowerPoint seja bem passado, porque eu não sou uma expert nestas matérias, mas enfim. Queria começar só por deixar aqui uma palavra sobre o IAC e a campanha Nem Mais Uma Palmada. O IAC iniciou no dia 22 de fevereiro de 2022, Dia Europeu da Vítima do Crime, uma campanha que visa combater a violência contra as crianças, com particular incidência nos castigos corporais. Tal campanha visa a erradicação dos castigos corporais, os quais, apesar de serem proibidos criminalmente em Portugal desde 2007, com a revisão do Código Penal, continuam a existir. A presente iniciativa insere-se no mês da prevenção dos maus-tratos na infância.
saímos todos da intervenção da professora Nassani bastante confiantes relativamente a abusos físicos, deu-nos uma perspectiva muito positiva do trabalho que vem sendo feito pelas autoridades e que fez inverter precisamente o ciclo de maus tratos relativamente às nossas crianças, e isso obviamente é extremamente positivo. No entanto, quanto a maus tratos corporais, eu penso que não podemos estar tão confiantes nem tão animados, porque, como hoje também já se ouviu falar, na verdade, muitas vezes esses maus tratos são considerados negligentes ou então necessários. A tal palmada pedagógica de que se ouve tanto falar continua a ser perfeitamente desculpada, muitas vezes até em decisões judiciais. Portanto, afigura-se ser necessário, o que vou dizer não é novo, já hoje aqui também se falou bastante, ser necessário reforçar a consciencialização coletiva para a necessidade de erradicar estes castigos corporais nas crianças. Tal necessidade resulta dos mesmos castigos, apesar de proibidos, como dissemos anteriormente, desde 2007, continuarem a ser observados. São observados porque ainda são desvalorizados, tolerados como técnica de educação das nossas crianças, continuando para alguns a elevar as palmadas a um sinal de mera pedagogia disciplinar. Quanto ao direito das crianças à não violência, que é também o tema do nosso encontro de hoje. Bom, o artigo 19º da Convenção sobre os Direitos das Crianças consagra precisamente o direito humano à não violência sobre as crianças. No comentário geral número 13 do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas sobre o direito da criança a estar livre de todas as formas de violência, que é de 2011, a violência é definida como todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, incluindo a violência sexual. O termo violência é utilizado para significar todas as formas de dano contra as crianças. Faço aqui apelo a esta noção para se perceber que, quando falamos em castigos corporais, obviamente estamos a falar de algo que corresponde a uma perspectiva minimalista desta violência que o artigo 19º da Convenção visa erradicar. No entanto, o mesmo Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que é precisamente o órgão que acompanha a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, sublinhou que os direitos humanos exigem a eliminação de todos os castigos corporais, por mais ligeiros que sejam. Portanto, é também uma preocupação da Organização das Nações Unidas erradicar todos os castigos corporais. O que são, então, os castigos corporais? O Comitê de Direito das Crianças define o castigo corporal ou físico como qualquer castigo implicando a força física e visando causar um certo grau de dor ou desconforto, por mais ligeiro que seja. A maior parte dos castigos envolve bater, palmadas, bufetadas, sova numa criança com a mão ou com um objeto, chicote, pau, cinto, sapato, colher de pau, etc. No entanto, pode também implicar pontapear, projetar ou abanar uma criança, arranhar, beliscar, morder, puxar cabelo, puxar as orelhas, obrigar as crianças a permanecer em posições desconfortáveis, queimar, escaldar ou forçar a ingestão de algo, por exemplo, engolir especiarias picantes, lavar a boca com determinados elementos como sabão azul e branco, ou até rapar a cabeça a uma criança. Na minha experiência como advogada, devo dizer que um dia um certo pai, para penalizar as crianças por terem boa relação com a mãe e serem mais fiéis à mãe do que ao pai, rapou a cabeça às crianças, e eram 2 rapazes que ficaram extremamente desgostosos. Bom, para além desta descrição, juntam-se ainda formas de tratamento degradante, como o bullying e todas as que implicam rebaixar, humilhar, denegrir, ameaçar, assustar, ridicularizar, entristecer a criança e fazê-la perder a sua autoestima. Quais são os danos provocados pelos castigos corporais? Ora bem, acabámos também de ouvir a intervenção muito completa a este respeito da professora Nassani. O castigo corporal, ainda que leve, é apto a provocar quer danos físicos, quer psicológicos, com efeitos a diversos níveis. De facto, e como já foi hoje também referido pela senhora doutora Dulce Rocha, estudos científicos desenvolvidos pelo professor Henrique de Barros e outros comprovam que os castigos corporais levam à segregação de uma substância denominada como cortisol, que aumenta a inflamação nos organismos das vítimas.
Por outro lado, os castigos corporais afetam negativamente o desenvolvimento geral da criança e, em especial, do cérebro, da sua aprendizagem, da sua saúde e do seu comportamento. São prejudiciais para o desenvolvimento e ineficazes na educação das crianças, que apresentam, em regra, menor capacidade cognitiva, menor rendimento escolar, agravamento de comportamentos agressivos e de desobediência. Por outro lado, os castigos corporais são meramente temporários. Quanto à proibição dos castigos corporais. Os castigos corporais são punidos em Portugal desde 2007, como dissemos, após a revisão ao Código Civil, e em 2021 eram punidos por 63 países, segundo Eilman. Em março de 2022, o país de Gales juntou-se à lista de países que punem totalmente os castigos corporais. A Suécia foi a pioneira nesta proibição, consagrando-a em 1979. No entanto, a punição física não só não é proibida na maioria dos países do mundo, ainda, como em alguns dos países nos quais é proibida, continua por vezes a ser tolerada, como é o caso do nosso país. Segundo dados estatísticos, nos países em que existe proibição de castigos corporais, a punição em casa ou pelos cuidadores alternativos é de cerca de metade. Fonte Infocriança, número 95. Quanto ao enquadramento dos castigos corporais e a sua relação com o exercício das responsabilidades parentais, ouvimos dizer ainda há pouco que a maioria das más experiências das crianças vítimas de maus tratos ocorre em casa, infelizmente, que seria o local em que a criança expectavelmente esperaria não ser vítima desses maus tratos. Ora bem, as responsabilidades parentais, enquanto poder-dever de educação dos filhos de conteúdo funcional e caráter altruísta, exercido pelos pais no interesse dos filhos, não são uma mera faculdade. Não são uma possibilidade concedida por lei aos progenitores de uma criança. Tratam-se de uma verdadeira ou de verdadeiras obrigações previstas no artigo 36 da nossa Constituição da República, de, entre outros, os pais proverem à educação e sustento dos seus filhos. Número 5 desse mesmo artigo 36. A Constituição da República Portuguesa centra-se nas responsabilidades parentais que dizem respeito à pessoa do filho, destacando, dentre estas, o poder-dever de educar. Quanto a este poder-dever de educar que a própria Constituição consagra, e no que respeita ao artigo 1885 do Código Civil, o mesmo prevê que cabe aos pais, de acordo com as suas possibilidades, promover o sustento físico, intelectual e moral dos filhos. Número 2. Os pais devem proporcionar aos filhos, em especial aos diminuídos física e mentalmente, adequada instrução geral, profissional e profissional correspondente, na medida do possível, às aptidões e inclinações de cada um. Podemos considerar que no processo educativo se inclui a obrigação dos responsáveis de incutirem valores, de incutirem regras, referências e de contribuir ativa e positivamente para a formação da personalidade da criança. O processo educativo é contínuo, permanente, diário, muito assente no exemplo, na compreensão e na correção. Desde o tom de voz às condutas desenvolvidas pelos progenitores, tudo é exemplo. Se a criança residir num lar sem violência, tenderá a desenvolver menos condutas conflituosas e, se as desenvolver, serão tendencialmente muito menos intensas. A educação com recurso à violência gera igualmente padrões violentos. A disciplina deve ser alcançada pela via do diálogo e do compromisso. Se uma criança for castigada corporalmente por comportamentos inadequados, o que sucederá quando crescer e tiver mais força do que os seus progenitores? Não existe qualquer necessidade nem justificação para o recurso a castigos corporais quando todas as condutas são passíveis de correção pelo diálogo ou, no limite, pela imposição de consequências desfavoráveis que não passam pela combinação de castigos corporais, como seja a privação de um brinquedo ou de tecnologias, cuja utilização deve também ela ser temporalmente limitada neste último caso. As birras não nascem isoladas, tratam-se normalmente de apelos para a satisfação de uma vontade da criança, tida como desnecessária ou prejudicial aos olhos do adulto, ou de um incumprimento de uma solicitação que tenha sido dirigida à criança, mas esses comportamentos só persistem se forem alimentados. Com diálogo, previne-se o surgimento de novas birras. Isto porque ainda na passada semana tivemos aqui na Universidade uma conferência de Direito da Família, em que a doutora Dulce Rocha também foi convidada, e alguém perguntava
como é que se consegue, enfim, controlar a criança sem recurso ao castigo corporal. Ora, o castigo corporal é tão facilmente controlável se atendermos a algo que vou agora referir e que já foi referido anteriormente, que é, no fundo, a formação dos cuidadores, não é? O especial cuidado que se deve dar à formação dos cuidadores. Ora, a criança deve ser educada num clima de liberdade e de responsabilidade, tendo em vista a formação de uma personalidade equilibrada. Os abusos físicos, para além de infligirem dor física, levam ao cumprimento pelo medo. A formação da personalidade da criança num clima de medo é muito inconveniente para a própria criança e também para a própria sociedade, que a deve formar para se tornar um adulto válido e proativo. A crescente consciencialização dos cuidadores para todas as desvantagens causadas pelos abusos físicos não se tem mostrado suficiente para erradicar os abusos físicos, ou pelo menos para diminuí-los drasticamente. Neste caso, e porque, ao contrário do que vimos relativamente aos maus tratos, em geral, os castigos corporais continuam a graçar na nossa sociedade, penso que devíamos pugnar por uma alteração legislativa que servisse para melhor e imediatamente consciencializar os principais perpetradores destes castigos corporais e, na minha modesta opinião, essa alteração legislativa passaria por aditarmos um novo número 3 ao artigo 1885, que cuida do dever de educar, o 1885 do Código Civil, com a seguinte redação. Número 3. Todos os castigos físicos são proibidos e punidos de acordo com a lei penal. Obrigada. Termino só relembrando aqui uma frase muito significativa inserta no comentário geral número 13 do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas sobre o direito da criança a estar livre de todas as formas de violência. Nenhuma violência contra crianças é justificável, qualquer violência contra crianças é evitável. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, senhora professora doutora Ana Sofia Gomes, pela sua excelente palestra. Passaria agora a dar a palavra à senhora doutora Leonor Bragança, que é mentora em conjunto com o seu marido do movimento cívico Nem Mais Uma Palmada. Ambos promovem, em conjunto com o IAC, Instituto de Apoio à Criança, uma campanha nacional de informação e sensibilização contra todos os castigos corporais às crianças. A senhora doutora Leonor Bragança tem a palavra. Desligar. Muito obrigada, professora Conceição Valdágua, pela sua apresentação. Está offline? Não? Já se ouve, ok. Eu falo baixinho, sou um bocadinho tímida, peço desculpa. Quero agradecer muito a intervenção das minhas colegas de painel, a professora doutora Ana Sani e a professora doutora Ana Sofia Gomes, que fizeram apresentações muito completas sobre este tema, no fundo facilitaram muito a vida. Muito do que eu trago aqui, elas já disseram. Eu vou, por via da insistência, a repetir algumas coisas, peço-vos desde já desculpa por isso. Não porque não possa falar de outras, mas porque ainda há pouco com o Ângelo estávamos ali a falar de que é preciso repetir até que as pessoas percebam o que é que está em causa, é preciso chamar os nomes às coisas e dizer, por via de listagem, o que é que se pode e o que é que não se pode fazer e o porquê disso. Quero agradecer ao IAC, na pessoa da doutora Dulce Rocha, mas toda a equipa também, o convite aqui do nosso movimento para este encontro, porque embora seja um encontro onde se fale de maus tratos graves e negligência e situações tão duras como abusos sexuais contra crianças, sabemos por esta altura que os castigos corporais são tudo menos uma coisa pequena ou inócua. E é disso que eu gostava de falar convosco aqui um bocadinho hoje.
a professora Ana Sofia já nomeou o que o Comitê das Nações Unidas pelos Direitos das Crianças enumera como castigos corporais, que são os castigos no qual a força é utilizada com a intenção de causar algum grau de dor ou desconforto, mesmo que leve. Eu queria só voltar aqui a nomear alguns desses castigos, porque se pensarmos um bocadinho, ou aqui já os praticámos de alguma maneira, sem apontar os dedos, sem recriminações, ou já fomos vítima deles, ou já assistimos e nada fizemos. Eu vou só nomear aqueles mais leves, não vou falar de queimar, não vou falar de pontapés, mas abanar uma criança, beliscá-la, empurrá-la, obviamente dar uma estalada, lavar a boca da criança com sabão, mordê-la, há quem morda bebés, o bebé mordeu, vou morder de volta, obrigar a criança a ficar em pé ou numa posição mais desconfortável, palmadas, obviamente, puxar orelhas ou cabelos. São coisas pequeninas, mas, segundo o Comitê, tudo isto são classificados como castigos corporais. E vou passar um bocadinho à frente. A introdução de um artigo 3 na lei parece-me uma excelente solução e eu acho que é absolutamente necessário, mas eu acrescentava, não sou jurista, mas eu penso que, para não dar asa a más interpretações, ou interpretações da lei, depois mais tarde, havia que nomear toda a listagem do que é que são considerados castigos físicos e não apenas nomear castigos físicos, porque assim ficava esclarecido na lei o que é que se pode e não pode fazer. De acordo com vários estudos compilados pela OMS, estes são só alguns dos resultados destes castigos que eu enumerei. Danos físicos, obviamente, ansiedade e depressão, baixa autoestima e tentativas de suicídio, automutilação, dependência de álcool e drogas, agressividade e instabilidade emocional, bullying, mais tarde, sistemas biológicos sobrecarregados que podem causar danos físicos indiretos como cancro, doenças cardiovasculares, artrite e obesidade, em casos extremos, incapacidade ou morte, e comportamento agressivo, violento e criminoso no adulto. É a ciência que nos tem vindo a demonstrar isto ao longo dos anos, e vou-vos falar aqui de uma seleção de 4 estudos mais recentes. O primeiro não me alongo, porque já foi mencionado 2 vezes, porque é muito importante, porque foi feito cá dentro, pelo professor Dr. Henrique Barros e sua equipa. Vou-vos só dizer o que ele diz a respeito deste estudo que foi conduzido com a tal amostra de 5.000 crianças, como referiu a doutora Dulce. As crianças que no dia a dia experienciam formas de disciplina parental mais violenta vivem numa situação de tempestade inflamatória que lhes vai causar doença na vida adulta. Inserem-se no grupo de maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, metabólicas, hipertensão, entre outras. E continua. As crianças que vivem assim vão ser adultos mais doentes. É importante modificar as nossas formas de agir, porque com isso vamos conseguir prevenir doenças crónicas no adulto. No outro estudo, conduzido por investigadores de Harvard em 2021, concluiu-se que crianças que levam palmadas apresentam respostas neuronais semelhantes a crianças que foram sujeitas a maus tratos severos. As descobertas foram cruzadas com pesquisas semelhantes com crianças que sofreram violência severa, sugerindo que, e cito os investigadores do estudo, os castigos corporais não são nem um pouco diferentes de outros tipos de abuso no que diz respeito à resposta do cérebro infantil. Outro estudo realizado da Universidade da Flórida em 2022 confirmou que os castigos corporais aumentam o risco de desenvolver ansiedade e depressão em adolescentes e demonstra como a atividade cerebral alterada leva a esse resultado. Os participantes que sofreram castigos corporais eram também mais propensos a ter uma resposta neuronal maior ao erro e menor à recompensa. No outro estudo, também já mencionado pela doutora Dulce, em Viena, em 2022, demonstrou que a parentalidade severa pode alterar a maneira como o corpo lê o ADN das crianças. Estas alterações podem ficar gravadas no ADN, aumentando o risco biológico de as crianças sofrerem depressão na adolescência e na vida adulta. Por outro lado, não temos conhecimento de estudos científicos que relacionem castigos corporais, incluindo palmadas, a quaisquer resultados positivos no desenvolvimento da criança e na sua relação com o outro. O que temos são mitos e chavões que ouvimos com frequência a respeito do tema, que também já foram referidos pela professora Ana Sani. Não é bater, são só palmadas. É bater, sejamos diretos, uma palmada é bater e estamos a bater em crianças. É para aprenderem a ter respeito, senão qualquer dia batem aos pais. A melhor educação é sempre o exemplo. Quando batemos, estamos a mostrar à criança que podemos usar a violência para alcançar um objetivo. E estamos potencialmente a criar um adulto ressentido e agressivo.
Era o que faltava nos meus filhos, mando eu. Os filhos não são propriedade dos pais, nascem como cidadãos já com plenos direitos. É preciso dar uma palmada na hora certa. Este argumento é tão aceitador ou potenciador da violência doméstica como era entre marido e mulher não se mete a colher. E, finalmente, apanhei muitas e não morri. Agora, um pouco mais seriamente, em 2021 morreram em Portugal 2 crianças vítimas de violência doméstica, em 2022 morreram 4. A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica acolheu em 2022 1.455 pessoas, 44,7 eram crianças. Foram realizados transportes de 771 vítimas crianças. Permitir os castigos corporais é negar à criança as proteções e os direitos humanos básicos dos adultos. Não podemos bater em adultos, mas achamos normal bater em alguém com metade do nosso tamanho. Imaginem alguém com o dobro do vosso tamanho a dar-vos uma palmada e pensem só na força que proporcionalmente essa palmada teria. E importa, além disso, lembrar que a pesquisa provou que muitas vezes os adultos batem quando estão irritados e que acabam por usar mais força do que a que julgam usar. E qualquer que seja a força da agressão, ela viola sempre o direito básico da criança à sua integridade física. A violência de professores contra alunos não é aceitável. A violência contra homens e mulheres não é aceitável, nem contra idosos, nem contra prisioneiros. É obviamente considerada tortura. A proteção do bem-estar animal deverá ficar consagrada na Constituição. Tudo isto está mais que certo, não é? Então, como é que continua a ser aceitável que em pleno século XXI bater em crianças, seja em que contexto for ou de que forma for, seja aceitável? Não é. Em Portugal, os castigos corporais são proibidos desde 2007. Porém, num estudo realizado pelo IAC no ano passado, já apresentado, 3 em cada 10 participantes acham aceitável usar castigos corporais em crianças, nomeadamente quando elas desobedecem aos pais, são malcriadas ou não cumprem regras. No estudo, 73% dos participantes tinham filhos e 44% trabalhavam com crianças. Achamos difícil de acreditar que sejam só 3 em cada 10 pessoas, porque não é isso que vemos às claras em restaurantes, paragens de autocarro, parques infantis, praias, frente a escolas, frente a forças de autoridade, frente a edifícios governamentais, o que nos faz pensar que em casa seja muito pior. Somos um país de brandos costumes com adultos. Com crianças estamos na cauda da Europa. E vou mostrar-vos o quão na cauda da Europa estamos. Segundo dados de março deste ano, da Global Partnership to End Violence Against Children, estes são alguns dos resultados da proibição dos castigos corporais e da adequada implementação dessa lei. Suécia, desde 1979. O governo sueco fez uma campanha de educação pública sobre a nova lei. Distribuíram a todas as famílias uma brochura, os pais receberam apoio e informação em clínicas infantis e pré-natais e foi impressa informação em pacotes de leite para estimular a consciencialização nas famílias. Metade das crianças era submetida a castigos corporais na década de 70, antes da proibição. Este número reduziu para uma percentagem residual em 2000. Desde 79, há menos adolescentes envolvidos em roubos, violações, álcool e drogas e menos suicídios. Finlândia, desde 1983. A proibição foi acompanhada por uma campanha de educação pública. Continuou entre 2010 e 2015, com um plano de ação do governo finlandês chamado Não Bata na Criança. Em 2020, foi aprovado o novo Plano Nacional para Infâncias Não Violentas, 2020-2025. Uma pesquisa de 2012 constatou que 97% dos pais sabiam que os castigos corporais eram proibidos. Alemanha, desde 2000. A proibição foi acompanhada por uma campanha nacional de sensibilização de 15 meses, chamada Mais Respeito pelas Crianças, feita pelo governo alemão, com outdoors, painéis publicitários, eventos, festas de rua, apresentações teatrais, palestras e seminários com cobertura na imprensa, televisão e rádio. E por causa disso, a violência entre crianças e adolescentes e contra mulheres diminuiu. Em 1992, 30% dos jovens tinham sido castigados fisicamente. Em 2002, a percentagem era de 3%. Espanha, 2007. O governo espanhol lançou no final de 2022 a campanha A Ti Te Importa, na qual denuncia que gritar, bater e ridicularizar são formas de violência contra a criança e que todos temos a obrigação de denunciar. A campanha foi lançada através de um spot publicitário a passar em horário nobre, numa estratégia de erradicação da violência contra a infância e a adolescência.
Polónia, desde 2010, a aprovação de castigos corporais caiu 35% em 10 anos. Estudos sucessivos viram uma diminuição na aceitação social dos pais que batem nos filhos e, em 2018, 85% sabiam que os castigos físicos eram proibidos. Terminando, País de Gales, março de 2022, o ano passado, o Governo investiu mais de 3 milhões de euros num plano de 4 anos para a promoção da parentalidade positiva no contexto da aplicação da lei. Um ano após a implementação da lei, os resultados são muito positivos. Portugal, desde 2007, a alteração à lei foi ignorada. E porquê é que dizemos isto? Porque é verdade. Porque estamos em 2023, 16 anos depois de a lei ter sido alterada, somente porque Portugal foi alvo de 2 queixas apresentadas no Conselho da Europa. Em abril de 2006, o Supremo Tribunal decidiu que dar bofetadas e palmadas era legal e aceitável e que não usar esses métodos de punição poderia ser considerado negligência educacional. A Organização Mundial contra a Tortura fez uma reclamação e a reforma da lei deu-se nessa altura. Porém, recentemente, um pai esbofeteou o filho à frente dos colegas e o Tribunal da Relação de Lisboa absolveu-o por considerar que a bofetada foi um castigo leve e proporcional. Eu não sou jurista e estou no meio de muitos, mas sei que não há no Código Civil nenhum artigo que diga que um pai pode punir, castigar ou bater num filho, mesmo que ele tenha faltado ao dito dever de obediência. Não só não fizemos ainda uma campanha governamental robusta e a nível nacional sobre o tema, como estejamos talvez à espera de uma terceira queixa para então prevenirmos os maus tratos na raiz. Porque se fizermos uma sondagem aos portugueses neste momento, 16 anos após a alteração da lei, será residual a percentagem que sabe que não pode bater nos filhos para os educar. E assim, a prevenção dos maus tratos na infância não pode estar assegurada, nem no imediato, nem a longo prazo, porque é aqui que radicam muitos dos comportamentos violentos no adulto, como vimos lá atrás. A única campanha concreta na comunidade que se fez sobre o tema foi trazida em fevereiro de 2022 pelo IAC, que conseguiu muita coisa já, cartazes que estão lá fora, encontros com apresentações de estudos sobre o tema, uma exposição, informação de sensibilização em pacotes de açúcar, um spot publicitário, um inquérito e o seu estudo, como já falámos, entre mais trabalho em progresso e trabalho ainda a ser desenvolvido na área da capacitação. Também a Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens tem feito muito e valioso trabalho no âmbito da prevenção dos maus tratos, que se dá sob muitas formas, como já vimos aqui hoje, bem como formações em parentalidade consciente. E por tudo isto, nós e as crianças estamos gratos. Mas é preciso mais. É fundamental uma campanha de informação conduzida pelo governo português, de norte a sul do país, que informe de forma categórica a comunidade, as forças da autoridade e os juristas que baterem crianças, seja de que forma for e por que razão for, é crime e não pode ser tolerado nem absolvido. E é fundamental que o governo capacite a nível nacional e não apenas pontual pais, professores e parceiros sociais para uma parentalidade e educação consciente e positiva sem recurso a castigos físicos. E muito importante, que informe as crianças de todos os seus direitos, porque deste direito de que ninguém tem o direito de lhes bater, nem que seja desta forma dita mais leve, elas não sabem. E porque sem este trabalho, a proteção das crianças contra todas as outras formas de violência está comprometida à nascença, minada dentro do lar, onde abertamente se usa a violência contra elas e isso é aceite, onde se diz à criança: estás por tua conta. Ali podemos intervir, mas aqui não te podemos ajudar. Além de que mereceste, o amor é isto. Onde se diz à criança, onde não se diz à criança o que são os limites corporais, fundamentais na prevenção de abusos, porque se o adulto de referência causa dor, medo, stress, culpa e tristeza em nome do amor e do dever parental, porque não há de a criança crescer e tornar-se num adolescente e um adulto que internaliza as relações da mesma maneira, seja como vítima ou agressor. Então a criança não está protegida contra outras formas de violência, como os maus tratos graves e o abuso sexual. Enquanto sociedade, não podemos aceitar que uma criança cresça no meio do sofrimento e da dor e do medo, fechada e isolada pelas intocáveis paredes da família. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, neste mundo globalizado da inteligência artificial e das redes sociais, temos de reaprender a ser essa aldeia. Temos de estender efetivamente essa rede social às crianças, através da sensibilização da comunidade, da alteração legislativa, da capacitação dos pais, cuidadores e educadores
e, nos casos extremos, da denúncia, do acolhimento e da justa reparação. Temos de dizer às crianças: não estás por tua conta, estamos aqui, devemos e vamos ajudar-te. Nunca mereceste o que te aconteceu. O amor não é isto. O amor é cuidado, atenção, saúde e carinho. É respeito e conexão. São limites e permissões. É presença e autonomia. O amor és tu, os teus pais, os teus irmãos e a tua família alargada. Os teus vizinhos, professores e auxiliares de educação, todos os que te tratem bem e nunca te façam mal. E todos nós, desde o lugar mais pequeno à maior das cidades, tal como numa aldeia, te vamos ajudar a crescer. Senhora doutora Leonor Bragança, muito obrigada pela sua intervenção, que foi ótima. Neste momento, creio que podemos abrir Espaço para perguntas. sim, podemos abrir um espaço para colocarem perguntas. Sim. Sim. Eu só gostaria só de dizer uma palavra antes mesmo de começarmos com a resposta, ou das colegas começarem com as respostas. A proposta da professora Ana Sofia Gomes e da senhora doutora Leonor Bragança de inserir no Código Civil um artigo que proíba todas as formas de violência contra as crianças, não resolve o problema. Não resolve o problema. Eu penso que, para além disso, será necessária a sensibilização da população. Isso é fundamental. E porquê? Porque, apesar de, em direito penal, serem proibidas todas as violências contra as crianças, aliás, contra qualquer pessoa, incluindo as crianças, a verdade é que depois temos um direito penal muito protetor do agente, e o que acontece é que uma parte da doutrina entende que, se o comportamento é socialmente adequado, nem sequer está preenchido o tipo legal de crime. Outra parte da doutrina entende que o tipo legal de crime está preenchido, é o caso, por exemplo, do Roxino, o tipo legal de crime está preenchido, mas existirá uma causa de justificação baseada no costume, portanto, é fundamental a sensibilização da população, porque sem isso, e há pouco citou uma decisão da relação de Lisboa, e isso realmente em direito penal é assim. Existe uma causa de exclusão da ilicitude se o comportamento, se a ofensa foi proporcional e com intuito educativo. Tem que ter estes dois requisitos: ser proporcional à falta e ser realizada com intuito educativo, portanto, a parte subjetiva da causa de justificação. Ora, como é claro que em meu entender, o tipo legal está preenchido. Eu não concordo com a doutrina que afasta o tipo legal de crime, ou afasta do tipo legal de crime as condutas, mesmo que se trate de uma leve bufetada, ou de um leve puxão de orelhas, ou de um leve abanão. Eu considero que o tipo legal está preenchido. Está preenchido. O problema é que depois existe uma causa de exclusão da ilicitude baseada no costume e a jurisprudência tem que a aplicar. Porque isto em direito penal é assim, tudo a favor do réu. No nosso direito penal é tudo a favor do réu e praticamente nada a favor da vítima.
Portanto, é indispensável, independentemente do que se fizer no Código Civil, não resolve o problema. É indispensável a sensibilização da população para que não seja considerado socialmente adequado bater na criança, puxar-lhe os cabelos, apertar-lhe o braço, abaná-la. É fundamental. É mais importante do que pôr-se no Código Civil, porque pode estar no Código Civil, mas o direito penal afasta a ilicitude baseado no costume, numa causa de justificação baseada no costume, por se considerar socialmente adequado. É absolutamente indispensável. Por isso também se falou em consciencialização. Porque é a partir daí, quando deixar de ser socialmente adequado, é que deixa de existir a causa de exclusão da ilicitude. Senhora professora, mas também, já agora se me permite, por isso se falou em necessidade de consciencialização coletiva. É fundamental. Não é? Isso é o mais importante neste momento, porque incriminação existe. Existe. O problema é a justificação, é a causa de justificação. E, claro, os tribunais aplicam-na, evidentemente. E aplicam-na porquê? Porque socialmente considera-se adequado se a criança, se for um comportamento, se for uma palmadinha para um sapateado ou gritos que a criança não obedece, falando com ela, dialogando, etc., não obedece, os tribunais consideram que é proporcional e foi realizado com intuitos educativos. Logo, existem os pressupostos da causa de justificação. E, portanto, nada feito. Foi preenchido o tipo de crime, porque ele existe, não é? Está preenchido, mas depois está justificado. E os tribunais não podem deixar de aplicar. Não podem. É por isso que temos as decisões que temos nos tribunais. Não podem. Em direito penal é assim, infelizmente. Infelizmente. É assim. Tudo a favor do réu. Nada contra o réu. Muito bem. Boa tarde. Para quem chegou à tarde, sou Adalberto Fernandes e tenho direito a meia pergunta, de acordo aqui com o meu companheiro de esquerda. Meia pergunta. Eu tenho seguido com muito interesse estas questões das agressões físicas, porque desde que comecei a trabalhar na área das pessoas com deficiência, relativamente às crianças com autismo, que basta qualquer mudança na casa, ficam agressivas, falando da minha experiência com crianças surdo-cegas e as crianças com paralisia cerebral e que não podem comunicar, e os pais depois descontrolam. E nunca consegui encontrar estratégias para resolver esse problema, que é um problema extremamente grave. Agora, só no meu meio comentário, nem quero fazer nenhuma pergunta. Não há política pública séria para as famílias portuguesas. Famílias com baixos salários, com habitações que não têm dignidade, que são maltratadas, essas pessoas muito maltratadas nos seus locais de trabalho. Tem que ter um escape qualquer. E eu penso que é sério a criar condições de casas amigas das crianças, de salários amigos das crianças, de espaços públicos. Vejamos a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa não tem nenhum espaço amigo das crianças. As crianças precisam de correr, de saltar, mesmo a prática desportiva, mesmo nos escalões juvenis, é toda uma agressividade que ninguém olha para esse campo, embora exista até um plano nacional de ética no desporto. Há de tudo neste país. Só que é de facto verdade, doutora Dulce, é verdade, não nos faltam coisas. Só que não temos a ousadia e a coragem de entrar dentro da raiz dos problemas. Como é que vivem hoje ou sobrevivem as famílias que são agredidas
por tudo o que é sítio, sem transportes, com trabalhos indignos, mal pagos. Depois cria-se um ambiente familiar muito complicado. Desculpem, mas gosto de me ver descansado e sempre foi pelo direito à participação e chamar à realidade das coisas. As famílias não têm proteção e são continuamente agredidas no nosso país. A maioria delas. Muito obrigado. Eu não sei se quer responder ou se a doutora quer responder. Dependendo das próximas perguntas, eu depois faço um Sim, comentário. está bem. O senhor... é agora a sua vez? Acho que é a minha vez. É a sua vez? Sim. Ah, bom. Então, Pronto, desde já, boa tarde a toda a gente. Eu queria agradecer à Dona Paula e aqui à Sra. Presidente. Eu sou um dos rapazes que está incluído aqui na European Shame Stories, que está ali fora. Eu fui criado numa instituição, ou seja, nos anos 90. Eu, como criança, como fui criado numa instituição, não está ligado muito a porque vocês falam mais no seio da família, não havia tanta proteção como há cá fora, digamos assim. A primeira vez que eu fui violentado, a primeira vez de todas, tinha 4 anos. E a primeira vez que foi grave foi uma facada aqui na zona no meu braço. Eu tenho neste momento no meu corpo 47 cicatrizes, feitas com arma branca. E não estava ninguém, não conseguia queixar-me a ninguém, porque eu fui posto numa instituição, ou seja, fui preso sem nunca ter cometido nenhum crime e, no entanto, fui violentado durante 15 anos. Este ano eu faço 15 anos que saí da instituição e tudo o que eu aprendi dentro da instituição eu trago cá para fora e vou, por exemplo, vou às prisões, vou a Caxias, vou às casas de correção, vou tentar mudar aquilo que eu passei, vou tentar mostrar aos rapazes qual é o caminho certo para não tentarem levar o caminho que eu levei. Que apesar de quando eu saí da instituição, eu saí com 15 anos e saí para a Cova da Moura. Ou seja, a violência disparou aí e até que eu fui encontrado pelos rapazes das motas e até lá, desde que apanhei a parte da solidariedade social, aqui a Dona Paula tem-me acompanhado e o professor da plataforma da PAGE também. Eu, para combater a raiva que tenho cá dentro, eu comecei a ajudar crianças que precisavam da minha ajuda institucionalizadas. Pronto. A minha pergunta era, porquê é que as pessoas não fazem ou não tentam fazer a mesma coisa que eu faço, pessoas com mais poder que eu, né? Porque eu ganho o ordenado mínimo, né? Tudo o que eu ganho serve para mim, serve um bocadinho para ajudar as crianças. Porque é que não se esforçam também em ajudar os miúdos das instituições? Era só isso. Obrigado. Obrigado. Bem, então a minha questão tinha isto, só para explicar, a minha visão vem ao encontro das questões traumáticas, não é? Porque nós estamos a falar de experiências potencialmente traumáticas. E nesse sentido gostava aqui de avançar para a mesa, pronto, para ninguém em particular, o uso de determinadas palavras, ou seja, punições mais severas, castigos mais graves, e isto tudo, do ponto de vista do trauma, parece uma hierarquização. Ou seja, se calhar, e isto para implicar o quê? Porque se calhar para algumas pessoas uma facada, como agora foi dito, é para alguém se calhar muito grave, então um puxão de orelhas, um beliscão para chamar a atenção, entre aspas, da criança, se calhar já é dito como mais leve. No entanto, quando nós começamos a hierarquizar estas experiências, começamos a dizer que existem realmente umas mais graves do que as outras e vamos à descrença e vamos à minimização e desvalorização das outras. E para uma criança, do ponto de vista traumático, um puxão de orelhas pode ser igualmente traumático como, desculpa, não quero desvalorizar a tua experiência, uma facada, um pontapé ou uma valente sova, não é? E eu gostaria só aqui de questionar para a mesa o que é que vocês sentem neste uso da terminologia que usamos, porque penso eu nas crianças que são vítimas de experiências ditas mais leves,
isto poderá ser uma forma também de silenciamento dessas crianças, porque percebem, ok, ao menos eu não fui espancado, não levava uma bofetada todos os dias, foi só um puxão de orelhas de quando em quando, e pode levar à desvalorização dessas formas de violência. E eu gostava só da vossa experiência, o que é que vocês pensam sobre isto? Obrigado. Acho que ainda há uma pergunta. Mas havia uma senhora aqui que é a senhora. Esta senhora, sim. E depois então é este senhor. Mais uma? Sim. Porque a doutora Rosário vai sair às 5. Mas então nesse caso este senhor está antes. Eu pensei que era a senhora que estava ali ao lado da doutora Dulce. Não, a questão não é. Temos que responder porque. Pronto, então nesse caso é o senhor. Não, então. Sim, sim. Obrigada, boa tarde. Infelizmente eu só consegui vir da parte da tarde, mas não sei se houve alguma sensibilização acerca desta parte que eu me questiono, que é, existe esta grande intenção de consciencialização, sim, das famílias, das pessoas, da sociedade em geral, nacional. Mas de que modo é que é pretendida fazer, se pretende fazer esta consciencialização? Isto porque eu sou facilitadora de parentalidade consciente e muitas vezes eu tenho muitas famílias de quem cuido, felizmente, e que tenho a oportunidade de orientar e apoiar, e aquela questão que as famílias me fazem muito é: eu sei o que eu não posso fazer, eu sei que eu não posso bater, eu não posso castigar, mas, Catarina, o que é que eu posso fazer? E então eu acho que também importa ter em conta neste aspecto da consciencialização, não só para o que não podemos fazer, mas também dar o alerta de tentar incentivar quem de direito e de oportunidade a dar as oportunidades e as possibilidades de o que se pode fazer. Era um bocadinho mais alertar para isso do que apenas questionar. Obrigada. Pode começar, querida. Aqui o senhor doutor Adalberto. Não sei. Eu talvez depois pudesse começar, não sei se depois comentamos brevemente. Sim. Mas muito bem. E escutei com todo o interesse e atenção todos os comentários e perguntas. Uma vez que o primeiro interveniente não formulou qualquer pergunta, bom, enfim, eu cingir-me a dizer que não há mundos perfeitos. Talvez as pessoas na Noruega digam que também são violentadas e são maltratadas porque há muito isolamento. Uma das principais causas do enorme isolamento, como sabemos, é a falta de luz, nem é a falta de meios humanos, não é? A Noruega tem, no mundo inteiro, acho que juntamente com a Dinamarca ou com a Suécia, a maior taxa com o Japão, perdão, a maior taxa de suicídios do mundo. Portanto, também as famílias podem dizer que são maltratadas, que são desprezadas e também terá que se lhe reconhecer alguma razão, provavelmente. É evidente que nós não temos petróleo, não temos um elevadíssimo nível de vida, mas talvez possamos encontrar outros escapes para a família, sei lá, ver jogos de futebol ou outros, e não reconduzir as más energias para os maus tratos às crianças, diria eu, não sei. Mas talvez se possa inventar uma solução muito melhor, com toda a certeza. Depois, Duarte. Marco. O senhor Marco perguntou porque é que as pessoas que têm mais poder não fazem mais coisas pelas crianças. Seria mais ou menos esta a questão. Institucionalizadas. Ora bem, eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, tentamos melhorar a vida das crianças. Eu, por exemplo, tenho uma experiência particular. Em tempos e antes de ter de parar para começar a preparar os meus trabalhos de doutoramento, cheguei a fazer terapias assistidas com animais, com crianças institucionalizadas, e tenho o curso de terapeuta de terapias assistidas por animais para trabalhar exatamente em instituições. Tive que parar antes de fazer o meu doutoramento, mas estou a pontos de retomar esse trabalho, portanto, só para dizer que
Claro, eu e outros voluntários, isto é tudo trabalho voluntário, temos essa percepção e temos essa vontade. E há muitos voluntários na rua, em muitas instituições também, a tentar ajudar as crianças institucionalizadas. Se me disser, será que é suficiente? Nunca vai ser suficiente. Porque, obviamente, eu acho que temos todos a noção de que a sociedade oferece o melhor que tem para dar, mas esse melhor que tem para dar às crianças institucionalizadas será naturalmente pouco. E, portanto, se calhar poderíamos pensar todos em como melhorar, mas lá está. Os políticos com muitos recursos fazem uma ótima figura, mas quando não há recursos, também a repartição de recursos é uma questão muito prioritária para a sociedade. Não estou a dizer com isto que haja questões mais importantes do que as crianças, porque acho que as crianças, como todos nós sabemos, não é? São o futuro da humanidade e mereciam tudo, mas temos de facto muitas necessidades e muito poucos meios em Portugal de satisfazer tantas necessidades, mas muito melhor haveria que fazer para ultrapassar todas as lacunas que existem quanto às crianças institucionalizadas, na minha modesta opinião. Depois, ouvimos uma outra pergunta, e ainda sobre essas questões, claro, as crianças institucionalizadas provavelmente não serão consideradas como estando em perigo, não é? Se estivessem na família e houvesse uma facada, essa criança provavelmente seria imediatamente retirada da família, colocada numa casa de acolhimento, etc. Portanto, temos o problema também que o professor do UTA colocou de haver encobrimento, não é? Encobrimento dos maus-tratos às vítimas. Depois, também foi colocada uma questão, eu não sei o nome da senhora que colocou, o que é que se pode... Não, mas falta aquele senhor, falta a resposta a este senhor. Da hierarquização. Ora bem, quanto à hierarquização, ela, na verdade, eu penso que é feita sobretudo pelos agentes do Ministério Público e pelos tribunais. Quando uma criança é detectada, e também pelas comissões de proteção, de promoção de direitos e proteção das crianças e jovens. Porquê? Quando uma criança é encontrada numa situação de perigo, porque ficou abandonada em casa enquanto os pais foram tomar café, quantas vezes isso já aconteceu, ainda recentemente um casal em Carcavelos ia para a esplanada e deixava uma criança pequena em casa, não é? E na Expo também um casal chinês ia para o casino e a criança caiu, não é, da varanda. Portanto, se a criança é efetivamente encontrada numa situação de perigo, seja por omissão, seja por ação, tendencialmente será imediatamente retirada à família e colocada numa instituição de acolhimento ou numa família de acolhimento. E, portanto, isso faz pressupor que o perigo é grave. Nós não podemos conseguir identificar conceitos, o que é um perigo grave. Quer dizer, claro que as sensibilidades, o grau de educação moral das pessoas é diferente e o que para uma pessoa pode revestir um caráter muito grave, para outra pode não ter nenhuma relevância, não é? E quem tem que fazer, no fundo, esse cruzamento de informação será o Tribunal quando promove medidas e serão os técnicos das comissões de promoção e de direitos e proteção das crianças e jovens. Agora, evidentemente, aqui eu penso que ficou claro que há uma certa hierarquização de maus tratos, de abusos físicos e de castigos corporais. Não que os castigos corporais não possam ser também muito graves, evidentemente, pode-se. Também se disse que se devia identificar quais são os castigos corporais na lei para dizer que eles eram proibidos, para além da consciencialização coletiva de que se falou, não é? Ora, é evidente que se pode identificar, o legislador tem sempre uma dificuldade. Quando cria previsões normativas com um conteúdo muito assertivo, deixa de fora qualquer dado novo que apareça e, portanto, está a beneficiar o prevaricador. Portanto, é por isso que eu acho que talvez uma previsão abrangente deixa espaço à jurisprudência para identificar qual o âmbito de aplicação da norma. Até porque, se quisermos, lá está, e a senhora professora Maria da Conceição Valdágua, que é uma especialista na matéria, disse muito bem, obviamente, sem consciencialização coletiva nada vai acontecer, não é? É verdade que sim, mas se avançarmos para uma previsão normativa, podemos ajudar, não é, de sobremaneira e com bastante relevância essa consciencialização coletiva. Portanto, há uma hierarquização, sim, obviamente não há que ser tratado um puxão de orelhas como uma sova, mas em direito tudo isso é ponderado ao nível da pena,
que o juiz determina em função da gravidade do ato que o arguido cometeu, não é? E não há, portanto, é grave. O que é grave? Melhor do que eu pode explicar a senhora professora Maria da Conceição Valdagua, não é? Mas houve aqui claramente uma hierarquização entre os chamados abusos físicos e os castigos corporais, sim. Agora, quanto ao que se pode fazer em família. Ora bem, a nossa lei prevê cursos de formação para a parentalidade. Nos casos em que as crianças são apanhadas em situações de perigo, não é? Pronto, eu penso que a grande aposta, para além da previsão legal, que me parece também importante, mas a grande aposta é para a sensibilização e a transmissão de conhecimento aos cuidadores. Os cuidadores têm que ter noção do mal que estão a fazer aos seus próprios filhos quando lhes estão a bater ou a fazer outras coisas que não é bater, por exemplo, rapar a cabeça a uma criança. Eu assisti, foram experiências absolutamente traumatizantes e não se bate, não é? E não se bate, por rapar a cabeça não se bate. Portanto, o que se pode fazer? Bom, eu penso que essa questão estará também, salvo melhor entendimento e na minha modesta opinião, relacionada com o nível civilizacional de cada sociedade, não é? Portanto, quando se falava dos dados da Suécia e da proibição da Suécia desde 1979, penso que esse dado, esse acontecimento foi muito importante para mudar a mentalidade dos suecos, não é? Portanto, nós aqui, o que é que se pode fazer? Bom, em família pode-se fazer tudo, menos violar direitos humanos, diria eu, assim, para usar um chavão muito genérico, não é? Porque também não podemos entrar em grande minúcia. Pode-se fazer tudo, menos violar direitos humanos. Bater às crianças é uma violação de direitos humanos, não é? E, portanto, há um imperativo de respeito pelos direitos humanos. Repare-se que o artigo 1º da nossa Constituição da República abre precisamente com a proteção à dignidade da pessoa humana e, portanto, em família tem que se proteger também, ou seja, em família, e especialmente na família, que é a célula base da organização da sociedade, tem que se proteger a dignidade da pessoa humana. De resto, tudo o que não inflige ou tudo o que não vá contra essa proteção da dignidade da pessoa humana é possível fazer. Agora, é verdade que cursos de formação para a parentalidade também seriam importantes nesta ótica de sensibilizar precisamente para como é que se deve educar as crianças, não é? Desculpem se vos tirei muito tempo. Penso que tenho que desligar. Eu posso, se quiserem ficar, as 4 pessoas que fizeram, porque eu gostava muito de falar convosco e posso falar no final e passar a palavra à doutora Rosário Farmals, que precisa de sair. Vamos sair sem, que é para a sessão de encerramento. Sim.